de costura, né? Ateliê de trajes masculinos. Gente, aqui do meu lado está a doutora Eliana Carmona e estaremos falando sobre a criminalidade no trânsito, pedofilia através da internet e muito mais. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, Irene, é um prazer estar aqui com você. Costumo assistir o seu programa em casa, gosto muito das suas entrevistas e eu tinha muita vontade de estar aqui. Nossa, muito bem, doutora. Então, hoje a senhora me conheceu ao vivo e a cores. Pois é. Doutora, eu gostaria de saber sobre as inúmeras ocorrências de furtos e assalto no trânsito. Como a polícia vê isso? Infelizmente, nós temos que conviver com a violência hoje em dia, né? A gente tem até que preparar os nossos filhos como lidar com um eventual assalto, uma situação de agressão em plena via pública. Importante é manter a calma, importante é tomar alguns cuidados que muitas vezes o assaltante, o criminoso, ele procura vítimas determinadas, ele escolhe as suas vítimas. E as pessoas estão um pouco distraídas. Então, normalmente nós percebemos que os furtos de bolsas de mulheres são em ocasiões que as mulheres estão distraídas, olhando roupas em lojas. Você acha, doutora, que ele sonda antes para acontecer? Sim, ele tem uma experiência vasta no crime, né? Então, ele sabe detectar qual é a vítima mais vulnerável. Então, se você está falando ao celular dirigindo o seu carro, obviamente você está distraída. Então, ele vai encostar a moto do seu lado e pegar a bolsa que está do lado do banco, que é um detalhe também importante, que eu sempre aviso. Não deixe bolsa no banco de passageiro. Costuma pôr atrás do seu banco. Porque são situações que chamam a atenção e que facilitam a atitude dos criminosos. Então, quanto mais você dificultar, menos eles vão atuar, né? Então, existe sempre uma vítima para ele escolher. O mais importante, eu acredito, que é a questão do celular. Eu percebo muita gente usando o celular ou parando para atender, né? Então, é essa situação que faz a ocasião. E quando tem que parar no semáforo, também é perigoso, né, doutora? Olha, no semáforo, à noite, eu aconselho a sempre tomar um cuidado maior, porque se não vier veículo na outra via, ultrapasse o semáforo vermelho. Não estou aqui instruindo todo mundo a cometer multas, a ter multas de semáforo, mas é importante que se você se sentir segurança para ultrapassar numa avenida, num local muito sem movimento, então é importante que você não permaneça ali, porque o bandido vem por trás e uma vez rendida você não tem mais reação. Não tem mais reação. Bom, e como... agora vamos falar também um pouquinho dos casos de pedofilia. Como denunciar caso de pedofilia pela internet, doutora? Infelizmente, a pedofilia é um crime muito presente na nossa vida, é chocante, é incompreensível e inaceitável. A internet facilita muito a divulgação desse tipo de crime, então é importante os pais acompanharem os seus filhos. Normalmente, os sites de pedofilia já são monitorados pela Polícia Federal, então, às vezes a pessoa entra nesse site e ela já é detectada. Mas eu acho que mais importante mesmo é o acompanhamento dos pais, que não permitam que seus filhos permaneçam isolados num cômodo da casa, principalmente crianças, né, que não têm ainda maturidade para lidar com certos assuntos, porque o pedófilo ele é muito sedutor. Ele atrai a criança, o adolescente de uma forma carismática. Então a criança nunca vai ter a ideia de que seria realmente para praticar um crime. E esse crime de pedofilia, ele ocorre mais através dos internautas? Como que é, assim, no dia a dia ele está presente? Na minha experiência de profissional, ainda não havia tanta divulgação da internet, mas eu acredito que esse crime ocorra mais dentro dos lares mesmo. E são praticados por pessoas conhecidas, pessoas do convívio familiar, muitas vezes pessoas que transmitem até uma segurança aos pais da criança. Então é preciso estar sempre atento, nunca deixar a criança sair com um adulto, sozinha, dar voltinhas de carro. Tive inúmeras situações que a criança ia passear de carro, dar uma voltinha, e nessa voltinha ela era assediada. A criança tem muito medo desse tipo de atitude, dificilmente ela revela para alguém, principalmente para os seus pais. Ela costuma guardar. E esse trauma é para o resto da vida. Principalmente se a pessoa for um conhecido da criança, né? Ela Principalmente. fica muito com medo de revelar, a criança, né, se sente até culpada, né? Porque ao mesmo tempo que ela teve um prazer, não foi uma violência física assim, forte, evidente, ela se sente culpada de ter permitido aquela situação.
Então é difícil a gente detectar. Normalmente na escola que as professoras percebem a mudança de comportamento, baixo rendimento escolar, uma agressividade mais aflorada. Então as denúncias normalmente vêm da escola. E para as mães, doutora, como elas podem observar se está ocorrendo isso dentro dos ares com essas crianças? Olha, conversar muito, falar abertamente sobre sexo, sobre educação sexual. Os pais não podem mais ter esse tabu, porque a internet traz uma informação muito grande, a globalização está trazendo muita informação para as crianças, elas estão amadurecendo muito mais rápido, então é sempre conversar e observar o comportamento, uma irritação fora do normal, né, o baixo rendimento escolar. Obviamente, quando tomar banho junto com essa criança, observar se há algumas marcas, conversar sobre se tem algum ardor, alguma queimadura. A criança, num ambiente de tranquilidade, ela revela sim. O que não pode é ter o temor dos pais. Se ela tiver um temor, ela realmente não vai revelar. Vai esconder, né? Então, tá bom, doutora. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de estar falando sobre a pedofilia? Olha, eu acho importante as pessoas que perceberem a existência desse tipo de crime num ambiente familiar, fazer a denúncia. A denúncia ela é anônima, jamais ela é revelada. E uma vez denunciado, com certeza a gente consegue inibir essa ação. Porque o agressor vai ser chamado, a criança vai ser encaminhada para um tratamento psicológico e vai minimizar os traumas. Então, não tenha medo de denunciar. Existe o 180, que é específico para a denúncia contra a violência à mulher. Existe o 181 e também pode ligar na delegacia, em qualquer delegacia. No conselho tutelar é importante também, eles fazem o primeiro atendimento. Então, não tenha medo de denunciar, porque as crianças precisam da ajuda dos adultos. E esse tipo de casos são resolvidos rápidos? Como é que é, doutora? Sim, há uma celeridade muito maior nesse tipo de apuração. O agressor ele é imediatamente tirado do ambiente familiar, se ele morar com a criança. As medidas judiciais são rápidas. Só por suspeita, eles são retirados do lar ou tem que comprovar a veracidade, doutora? Depende da idade da criança. Se a criança for uma idade tenra, ainda que não se manifesta muito claramente, ela é encaminhada ao CRAME, onde é feita uma avaliação psicológica e, através de um trabalho lúdico, a psicóloga pode afirmar se realmente existiu o abuso sexual. Existindo essa suspeita, o agressor é afastado do lar, sim. Só com a suspeita, né? Sim, até a apuração final. Tá certo. Ok, doutora Eliana, muito obrigado pela sua orientação e a gente gostaria que numa próxima oportunidade só voltasse aqui para falar mais. E eu é que agradeço. Para o nosso telespectador, tá bom, doutora? Seria um prazer voltar, sim. Muito obrigada a você. E no ar.